Tá tudo na mina de Santo Tomé com o Príncipe, a seja louvado. Andejime e anonaí, não anda pligo mais, monon cafla sempre, povo capigi, anda pligo caplaci. Para todos os nossos seguidores, cá estamos nós, para mais um Anda Pligo, Abel e Pindó. O Anda Pligo, aquele programa que invade as vossas casas através da tela dos vossos telefones, computadores, para podermos aqui debatermos algumas questões ligadas à nossa sociedade. Hoje, as redes sociais têm nos facultado essa forma de comunicar e nós aproveitamos para poder fazer o melhor uso dela. Estamos aqui para mais um Anda Pligo, quero pedir a vossa atenção. O Anda Pligo de hoje será um Anda Pligo que posso assim considerar um programa extraordinário, diferente dos outros que normalmente nós fazemos. Temos aqui um convidado, alguém que está cá conosco, que vem para poder trazer uma mensagem ao programa Anda Pligo. Por isso quero vos pedir que partilhem esse programa ao máximo, porque quero a atenção dos São Tomenses, quero a atenção dos amigos de São Tomé e Príncipe, quero a atenção do mundo, porque hoje o programa vai ser um programa ligado à religião. Como nós sempre defendemos o Anda Pligo, é um programa do povo, é um programa que foi criado para dar voz àqueles que nós sentimos que não têm a voz, e sentimos que trazer ao nosso programa essa figura que vamos aqui hoje vos apresentar também pode nos ajudar, porque é alguém que fala sobre a palavra de Deus, e nós hoje em dia precisamos de ouvir as palavras de Deus proferidas pelo homem, e temos hoje no nosso programa apóstolo Hugo Zé da Costa, que já eu vou passar aqui a vos apresentar, mas antes de mais, eu vou aproveitar para aqui deixar alguma mensagem, primeiramente para poder nós, os Anda Pligo, podermos aqui deixar a nossa mensagem de condolência pelo falecimento de dois indivíduos do distrito de Mesos, nomeadamente o amigo o Diallo e o nosso professor Tozinho também. Aos familiares enlutados, as nossas mais sentidas condolências por essa perda irreparável. Também dizer aqui que basta estar vivo para podermos morrer, nunca sabemos o dia nem o momento. Mas o importante é, enquanto nós estivermos vivos, vivermos com a maior intensidade, mas sempre com algum cuidado, preservar aquilo que é o presente e o futuro, porque em função daquilo que é o nosso presente, poderá também contribuir para o nosso futuro, porque a única coisa que nós podemos deixar de melhor para a humanidade é o nosso legado. E acredito eu que essas duas figuras cujo eu aqui mencionei puderam deixar, cada um da sua forma, a sua contribuição para um São Tomé e Príncipe melhor e, quem sabe, para o mundo. E nós que ficamos devemos fazer o que é dar continuidade às boas ações que os falecidos vinham a fazer e aproveitar com o zelo que eles cometeram para fazer de nós uma melhor pessoa. Por isso é que nós aproveitamos aqui dessa forma para deixar as nossas sentidas condolências. Nos últimos tempos temos estado a ver partir pessoas muito próximas, sobretudo jovens, que têm nos deixado bastante tristes, mas são as coisas da vida. Fazer o quê? Se existe Deus e Ele é que permite esses tipos de situações. E nós só estamos aqui mesmo para lamentar e não mais do que isso. Caríssimos irmãos, estou a ver aqui a família Anda Pligo um pouco fraca. Temos aqui hoje um convidado, alguém que vai brilhar o nosso programa com a mensagem que trouxe, o nosso amigo, o apóstolo Hugo Zé, ou seja, Hugo Zé da Costa, que vem diretamente de Angola para poder falar conosco aqui em São Tomé. E aproveitamos também para dar o canal Anda Pligo. Antes de começar a falar com o apóstolo, aproveito também para deixar aqui uma mensagem para quem de direito. Recebemos uma denúncia, ou seja, recebemos um pedido da parte da população da Quinta de Santo Antônio, mais concretamente aqui mesmo no centro da Quinta de Santo Antônio,
para poder alertar as pessoas que têm estado a distribuir mosquiteiro, que o mosquiteiro não tem sido distribuído naquela zona. Também reclamam que as mulheres lá, as mães cariciadas, não têm sido beneficiadas no programa de mães cariciadas, que também lá existem pessoas a viverem graves problemas, com grandes problemas de saúde, da família, que também precisam de apoio, porque são filhos de São Tomé e Príncipe, elas precisam, elas carecem dessa ajuda. Também lá, elas reclamam que no processo da distribuição do famoso cabaz, que nunca também lá chega, é um conjunto de reclamações, mas já agora pedir às pessoas de direito para poder dar uma atenção melhor. Hoje também, durante o dia, escutei na rádio, onde teve um programa virado para falar sobre as mulheres, onde esteve presente algumas mulheres de nome da nossa praça, a doutora Vera Cravide, também esteve a doutora Célia Posser e mais algumas mulheres que estiveram a falar sobre o empoderamento, o lugar das mulheres na Assembleia Nacional, cujos estão a lutar para que as mulheres tenham pelo menos 40% da participação na Assembleia. E não só. Quero aqui deixar a minha opinião, a minha humilde opinião, é no sentido de que antes das mulheres lutarem, a primeira coisa que as mulheres têm que fazer é procurar congregar as mulheres. Porque nós vemos aqui, quando chega no dia das atividades das mulheres, as mulheres chamadas assim, as mulheres letradas, costumam a fazer as atividades e pôr de parte as mulheres menos letradas. Assim nunca nós vamos conseguir unir as mulheres. É lógico que defendemos sempre de que aqueles que têm os olhos devem indicar àqueles que não têm os olhos o caminho certo para poder andar. Então, as mulheres precisam de uma forma emancipada, divulgar mais mensagem e ir ao encontro das mulheres que têm menos conhecimento, para poder fazê-las saber quais são os seus direitos e também os seus deveres. E só assim as mulheres no futuro poderão juntas lutarem para poder alcançar aqueles que são os seus desejos, ou seja, aquilo que elas almejam alcançar. E sabemos que a maioria das mulheres santomenses são as mulheres menos letradas. Então, é lógico que essas que são a maioria, que têm conhecimento, que conhecem aquilo que são os seus direitos e deveres, deveriam procurar forma de promover fóruns para poder congregar essas mulheres, sobretudo as líderes mulheres que estão no mercado, no nosso mercado informal, nas comunidades, para poder levar essas mulheres lá, passar a mensagem de forma que essas mensagens cheguem mais na comunidade e sobretudo nas mulheres que têm mais sofrido de casos de violência, de casos de abuso sexual e de um conjunto de coisas. Por isso é que devem fazer, promover sempre esse tipo de ação. Inclusive, nesse debate que eu estive a escutar na rádio hoje, deveria lá ter a presença de uma palaiê, deveria lá ter também a presença de uma mulher que veio da comunidade, porque nós sabemos que elas também têm uma palavra a dar. Anacapós um tado tolutão, pabapi mesafa. Punda depois que o doutor Cassani sala sem primeiro, se ajudante cabeça com a público do tulo. E é uma chatice. Bom, gente, sem mais delongas, vamos agora passar a conversa com o nosso apóstolo Hugo Zé da Costa, que é um dos discípulos do profeta Cacô Felipe. Não sei se vocês conhecem, mas eles têm canais no Facebook, no YouTube, e o pastor vai, ou seja, o apóstolo depois vai poder nos explicar melhor. Bom, apóstolo, muito boa tarde. Boa tarde, Abel, e boa tarde a todos os seguidores do na Pligo, e boa tarde a todos os santomenses que estão cá e que estão na diáspora, e boa tarde também a todos quanto terão a oportunidade e esta mesma graça em poder nos acompanhar. Muito bem. Para os nossos seguidores, queremos pedir o seguinte: caso vocês estão a nos acompanhar com alguma dificuldade, sobretudo no som, faça-nos saber para nós procurarmos melhorar a partir daqui, porque queremos que essa mensagem chegue lá de forma nítida, sem ruído nenhum, porque a mensagem hoje aqui é coisa grande. É isso que nós precisamos. Apóstolo, já há quanto tempo que o apóstolo tem seguido o profeta Cacô Felipe?
Desde 2012 que eu reconheci Caco Filipe como o único e verdadeiro profeta para os nossos dias. Isto é, estamos a dizer já caminho de 10 anos. Caminho de 10 anos que eu sou seguidor do profeta Caco Filipe, que é como os profetas da Bíblia, que é como os profetas que Deus enviou em outras gerações. Porque Deus sempre envia um profeta, segundo a promessa de Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Deus não envia nada para o seu povo a não ser um profeta, porque o profeta é o embaixador de Deus. Portanto, eu estou já a caminho de 10 anos como seguidor do profeta Caco Filipe. O que é que levou o apóstolo a seguir o profeta Caco Filipe? Qual é a mensagem que tocou-lhe, que decidiste abraçar essa causa, chamo assim de causa, para poder... Causa por quê? Porque nesse momento tem estado a divulgar aquelas que são as mensagens que, como disse, né? Mensagens de Deus. Certo, certo. Bem, primeiramente, como qualquer ser humano, eu nasci em um berço católico, em um berço evangélico. Eu nasci de uma família evangélica, os pais evangélicos, e por sua vez eu também estava unânime de que a igreja onde eu nasci e lá cresci é a verdadeira, como qualquer um. Você sabe que nós herdamos a religião através do colono. O colono português, como era cristão e puramente católico, então seja o São Tomé e Príncipe como Angola, que foram colonizados pelos portugueses. Então tem um bom número católico e bom número todos quase são cristãos, porque por sua vez o colono era cristão. Isto significa que se fosse os indianos a nos colonizar, nós seríamos hinduístas, nós teríamos fé em Buda. Conforme as pessoas têm a fé do que eles creem, também iríamos ter a mesma fé em Buda, conforme hoje as pessoas creem. Então, lendo a Bíblia, vendo a Bíblia, eu vi claramente que Deus sempre envia profetas mensageiros para conduzir o seu povo. E todos os profetas mensageiros nunca vieram fundar uma denominação religiosa. Os profetas mensageiros de Deus nunca vieram pedir dinheiro ao povo, nunca vieram dizer com que o povo, para ser abençoado, Deus precisa do seu dinheiro, Deus precisa com que ele venda a sua casa ou o seu bem familiar para que Deus pudesse o abençoar. Então, vendo tudo isto, e por sua vez, eu ainda sendo evangélico em 2012, eu me deparei com a foto do profeta Caco Filipe, a qual tinha como a descrição profeta mensageiro de Mateus 25:6. E pela graça de Deus, simplesmente vendo a sua foto, eu acreditei que ele era um profeta de Deus, porque reconhece-se um profeta pela graça de Deus. E quando eu li a sua mensagem, eu pude compreender claramente que ele é um mensageiro de Deus. Porque ele, por exemplo, mostrava categoricamente que no ministério da palavra de Deus não existe mulher pastor, mulher apóstolo, mulher evangelista, mulher doutor. Por esta razão que na Bíblia não houve nenhuma mulher apóstolo. Na Bíblia não houve nenhuma mulher pastor e assim em diante. Mas simplesmente Deus sempre usou a mulher. Por exemplo, a mulher ela pode ter qualquer um dos dons. Como de 1 Coríntios capítulo 12. A mulher pode profetizar, ela pode falar em línguas. Então, através da mensagem que Caco Filipe trouxe, através da mensagem que ele prega, eu consegui reconhecer que claramente ele é o verdadeiro profeta de Deus. Porque mesmo vemos claramente que todos os verdadeiros profetas nunca fundaram uma denominação religiosa. Nunca fundaram uma religião. Mas todos os verdadeiros profetas tiveram uma mensagem e as suas mensagens é que davam o modo de vida para o seu povo. Mas vendo tudo quanto se faz à volta em nome de Deus e em volta da Bíblia, nós vemos simplesmente prosperidade, bênção, prosperidade, bênção, falsidade, mentira, bajulação e assim por diante. Então eu pude compreender claramente que não é possível servirmos um só Deus com doutrinas diferentes, com princípios diferentes, conforme nós vemos. Aquela denominação religiosa tem tal doutrina, aquela tem tal doutrina, aquela tem tal doutrina. Mas todos eles ao mesmo tempo dizem que creem em Deus. Mas como é possível servirmos um só Deus com doutrinas e princípios diferentes? Refletindo tudo isto,
pude compreender que Deus, no tempo de Noé, enviou Noé para conduzir o seu povo. Deus, no tempo de Moisés, enviou Moisés para conduzir o seu povo. Deus, em cada geração, enviou um homem. E este homem conduziu o seu povo pela mensagem que Deus deu-lhe. Por que para o meu tempo eu tinha que ser conduzido pela religião do colono? Por que para o meu tempo eu tinha que ser imposto uma religião? Porque eu nasci lá e então, por sua vez, este deve ser a religião de Deus. Mas será que se eu nascesse em um país muçulmano, teria a convicção que os muçulmanos não são verdadeiros? Este é o mistério que perturba qualquer filho de Deus e ele consegue compreender claramente que Deus não conduz o seu povo por uma religião, mas sim por um profeta. E quando ele lê o livro do profeta Caco Filipe, os seus olhos se abrem e o seu entendimento torna-se mais claro. Ok, já agora queremos aqui perguntar ao apóstolo Hugo Zé. Perguntar não seria a coisa correta, mas fala-nos um pouco daquilo que é da personalidade do profeta Caco Filipe, para que os nossos seguidores possam conhecer, para quem não conhece, e pesquisar, para poder conhecer melhor o profeta Caco Filipe, tendo em conta que acredito eu que também é desconhecido por muita gente. Também vimos aqui um seguidor a dizer que o apóstolo é alguém conhecido, ou seja, é muito conhecido, sobretudo alguém que não concorda com algumas ações da parte da mulher, ou seja, sobre a sexologia. Mas esse é um assunto que nós vamos desenvolver mais tarde, ou seja, daqui a pouco. Agora gostaríamos que o profeta falasse um pouco sobre ou seja, o profeta não, o apóstolo falasse um pouco sobre o profeta Caco Filipe, para os nossos seguidores poderem compreender melhor. Muito bem. Começando, eu diria logo já que todos quanto desejam obter o livro do profeta Caco Filipe para poderem compreender quem realmente é ele, o que a sua mensagem diz, e poder, no final de tudo, tirar as suas próprias conclusões, as pessoas podem instalar o livro do profeta Caco Filipe nos seus telemóveis. Se alguém tem um telefone Android ou um iPhone, pode ir na Play Store ou na App Store escrever Caco Filipe, Caco com capa, conforme podemos ver aqui, ou escrever então o livro do profeta Caco Filipe. Ok, pode aproximar um pouco mais. As pessoas podem escrever dessa maneira, o livro do profeta Caco Filipe, na Play Store ou na App Store, e por sua vez vai poder instalar o livro do profeta Caco Filipe. E quando instalar o livro do profeta Caco Filipe, o livro do profeta Caco Filipe está disponível em mais de 40 idiomas. Para o português, a pessoa pode clicar na bandeira de Portugal. A bandeira de Portugal é que representa a tradução em português. E lá a pessoa vai poder ter mais de 100 pregações escritas e áudio. E vai poder tirar as suas próprias conclusões após a leitura ou então ouvir as pregações em áudio. Caco Filipe, ele é simplesmente Caco Filipe. O profeta Caco Filipe não é fundador de uma denominação religiosa, ele não é fundador de uma religião, ele não é fundador de uma seita, mas ele é simplesmente o porta-voz de Deus nesta geração. Ele veio em cumprimento de Mateus capítulo 25, versículo 6. João Batista, assim como outros profetas, vieram em cumprimento de uma profecia, porque a Bíblia não anuncia nome, mas a Bíblia anuncia ministério. Por esta razão que João Batista disse que eu sou a voz que clama em Isaías capítulo 40, versículo 3. E quando lemos Isaías 40, versículo 3, simplesmente é dito: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas João Batista, em seu tempo, disse: eu sou a voz que clama no deserto. Isto quer dizer que Isaías 40, versículo 3, anunciava o ministério de João Batista. E hoje, Caco Filipe, ele é anunciado em Mateus capítulo 25, versículo 6. Isto é, Caco Filipe é a voz que clamou. A voz que clamou à meia-noite. As virgens são todos os filhos de Deus e todas as filhas de Deus. O noivo aí é o Cristo, Senhor Jesus Cristo. Mas a voz que clamou e despertou as virgens, este é o profeta Caco Filipe. Isto quer dizer, é um mensageiro que despertou os escolhidos e que, por sua vez, indicou-lhes a Cristo. Isto é, indicou-lhes o noivo. E Caco Filipe veio nesta via em cumprimento desta mesma profecia de Mateus 25, 6. E Salmos capítulo 72 diz-se que abrirei a minha boca em parábolas e anunciarei os enigmas dos dias anteriores. O salmista já havia anunciado que Jesus falaria em parábola. Mesmo o pensamento de Jesus é a palavra. Parábola
não é uma simples parábola para Jesus, mas a parábola de Jesus é a palavra como qualquer capítulo da Bíblia. O Caco Filipe, ele não é contra as pessoas, ele não é contra os homens, mas ele é contra o sistema religioso. Ele é contra as ações que as religiões fazem em nome de Jesus e em volta da Bíblia. Ele é o mensageiro para os nossos dias que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, segundo Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35, de enviar profetas de geração em geração. Já agora, o Caco Filipe é de que país? O Caco Filipe, ele é da Costa do Marfim. Costa do Marfim. Ele é ivoariense, marfinense, isso quer dizer, e que por sua vez tem seguidores em toda a parte do mundo. A sua mensagem está em toda a parte do mundo e também o Santo Tomé teve a oportunidade de poder ser implantada esta mensagem e todos os filhos de Deus vão poder reconhecer que realmente ele é como os profetas da Bíblia, porque não é fundador de uma religião, não é fundador de uma denominação religiosa, mas ele é portador de uma mensagem. Mensagem esta que nos dá o código de vida, isto é, a santidade. Como nós devemos nos aproximar mais a Deus? Como nós devemos caminhar? Como devemos ter uma vida digna, reta, que agrada a Deus? É isto aí. Ok. Já agora, é a primeira vez que o apóstolo vem para Santo Tomé? Não, não é a primeira vez, mas a segunda vez que eu estou cá. A primeira vez foi em 2019 que eu estive cá em Santo Tomé. Okay. E esta é a segunda vez em 2022. Quantos seguidores tem cá em Santo Tomé? Em Santo Tomé, de momento, não temos assim um número exato de seguidores, mas temos pessoas que creem e temos pessoas que estão meditando, pessoas que estão refletindo para poder então se posicionar a respeito desta gloriosa mensagem. Ok, muito bem. Já agora está cá em São Tomé pela segunda vez. Como é que o apóstolo está a ver a sociedade de São Tomé, tendo em conta que está cá já há alguns dias, já teve a oportunidade de andar na rua, conversar com as pessoas? Qual é a sensação que o apóstolo está a ter em relação à nossa sociedade? Falar da juventude, falar da mulher, do homem, de uma forma geral, para que nós possamos ouvir em suas palavras, como alguém que tem pregado a palavra de Deus no mundo, porque segundo o apóstolo já me confirmou que esteve em diversos países levando essas mesmas mensagens. E então fala-nos um pouco daquilo que é o São Tomé que o Senhor tem estado a ver, em suas palavras. Conforme narraste no início, realmente eu tenho andado para a cidade de Santo Tomé, também fui em algumas roças, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, anunciando às pessoas. Realmente é lastimável, é triste, vendo o que eu tenho ouvido, o que eu tenho visto, e por sua vez é muito triste isto porque as pessoas cá em Santo Tomé estão totalmente doutrinadas. As pessoas estão convictas nas suas religiões. As pessoas já não têm a capacidade ou a vontade de poderem ouvir uma outra coisa, porque ele, por sua vez, nasceu evangélico, nasceu batista, nasceu pentecostal e é convicto, ou quer dizer, são unânimes em que já servem Deus, sem que pudessem se perguntar, sem que pudessem analisar, mas em Santo Tomé tem mais de 10 igrejas, mais de 20 igrejas, mais de 30 igrejas. Cada denominação religiosa tem a sua doutrina, mas todas pregam a Bíblia, pregam o nome de Jesus. Mas como é possível adorarmos um só Deus de paz, um só Deus que não é de confusão, com doutrinas e princípios diferentes? Isto é que as pessoas não conseguem compreender-se e a população aqui em Santo Tomé, infelizmente, não pergunta-se, não busca em procurar compreender, mas fora do que ele já acredita. E eu vejo em que as pessoas, eu chamo-lhes, eu anuncio-lhes, prego-lhes. Eu ainda ontem deparei-me com alguns, eu digo que são adolescentes. Eu não pude comprovar a sua idade, mas pela presença são adolescentes, não estão acima dos 17 anos ou dos 15 anos. Para ser 13, 14. Estavam a beijar-se fora, aí, em lugar público. Isso é contra a vontade ou a palavra de Deus? E eu vou chegar até ali. Isto é contra a palavra de Deus. Segundo qual lei? Segundo a lei que Deus estabeleceu hoje por intermédio do seu profeta, que é o profeta Caco Filipe. Então essa mensagem não está na Bíblia? Bem,
própria mensagem está na Bíblia. O profeta mensageiro é a continuidade da revelação de Deus que está na Bíblia. Você vê que Isaías não veio pregar o que Moisés pregou, mas Isaías deu a continuidade da revelação de Deus. Cada profeta vem dar a continuidade da revelação de Deus. Por isso que hoje, para o tempo em que nós nos encontramos, disse que o namoro é uma palavra que o diabo introduziu para poder legalizar a prostituição. Todas as pessoas que namoram vão ir ao inferno. Se alguém morrer namorando, vão ir ao inferno. Mesmo se alguém que me acompanha tem namorado ou tem namorada, ele deve abandonar hoje a sua namorada, porque as pessoas não devem namorar. Eu vou voltar um pouco atrás para poder ir mais além do que eu quero explicar. Conforme eu tivera dito, eu vi as pessoas e eu anunciei-lhes a mensagem. Eu disse-lhes que, olha, o Senhor Jesus Cristo, na sua graça e no seu amor, enviou-nos um profeta de nome Caco Filipe. E ele veio com uma mensagem de santidade, uma mensagem de salvação, uma mensagem que pode mudar a vossa vida. O que vocês estão fazendo diante de Deus é uma coisa errada, é pecaminosa, é satânica, e isto contribui na destruição do mesmo país. Já agora, o apóstolo, sem cortar, eu só asseguro o seu raciocínio. Aquela frase que diz a salvação é individual, pode aqui nos ajudar a compreender melhor essa mensagem? Muito bem. Eu chego até ali e eu vou terminar, se me permite, o meu raciocínio no que concerne a primeira pergunta colocada. Então, conforme eu dizia, as pessoas devem... Eu anunciei-lhes que Deus enviou o profeta Caco Filipe, que o que eles estão fazendo é coisa do diabo, e que eles têm a oportunidade de poderem ser libertos, e se eles não têm a força ou a capacidade de poderem abandonar o que eles estão fazendo, eu estou oferecendo este folheto, que é a oração do profeta Caco Filipe, que é uma oração tremenda, uma oração poderosa, que milhares de pessoas, pelo simples facto da leitura deste folheto, foram libertos. E eu pude dizer-lhes, e eles viam aquilo como algo assombroso, viam aquilo como algo, sei lá, e as pessoas devem compreender o seguinte: um homem com uma mulher, quando mantém relações sexuais, enquanto ambos vivem na casa dos seus tutores, aquilo é uma maldição para a terra. Aquilo é uma maldição para o seu país. Significa que o seu país depois vai começar a ter a falta de emprego. E as pessoas vão acusar que são os políticos. Enquanto que é o pecado que está a jorrar naquele país. Vemos que é devido ao pecado de sexo que Adão e Eva, que a Eva cometeu com a serpente, que o mal entrou na terra. E também hoje é através do pecado que, por sua vez, o mundo está na condição que o mundo está. Mas a outra coisa, apóstolo, essa nossa conversa é uma conversa que vai fluir em função daquilo que nós fomos aqui comentar. Também temos aqui a participar conosco cerca de 150 pessoas, e essas mesmas pessoas estão a deixar aqui as suas opiniões, e algumas dessas opiniões podem influenciar, e eu posso pegar nessas opiniões, fazer algumas perguntas. Apóstolo, hoje em dia, quando os jovens namoram, os jovens costumam dizer que o namoro é uma fase para o casal se conhecer. Pode nos ajudar a compreender isso melhor? Isso é errado. Primeiramente, as pessoas devem saber que toda mulher que namora é uma prostituta. A sério? Todo homem que namora é um vagabundo, é um filho do diabo Satanás, é uma serpente. As pessoas não devem namorar. Segundo a mensagem do segundo profeta... Segundo Deus, por intermédio do seu profeta, que é Caco Filipe. Agora, como as pessoas devem casar se o namoro é uma prostituição? As pessoas, para casarem, primeiramente, estas pessoas devem crer no profeta Caco Filipe e saberão os procedimentos. Agora, alguém que não crê no profeta Caco Filipe, como ele deve casar? Para a pessoa casar, são os seus pais quem devem ir procurar uma família para poder encontrar uma esposa para o seu filho. Só desta maneira. Quer dizer, os pais, o senhor Abel, vem com o teu filho, com o senhor Hugo Zé da Costa, e diz-me: olha, eu quero a tua filha para o meu filho, porque o meu filho já tem a idade para casar. E se a filha não concorda e o rapaz também não gostar da moça? O senhor Abel pode ir procurar
uma outra mulher. Então, nesse caso, vamos Até encontrar alguém que ambos estão de acordo em casar. Mas eles em si não podem ir ali ficar a namorar, que não, o namoro é uma forma de se conhecer. Saibam que é através do namoro que nós vemos casamentos que só duram 5 anos. É devido ao namoro que nós vemos casamentos que só duram 3 anos. Você vê que pessoas que casaram 2 anos, 3 anos, 4 anos, o homem matou a mulher. Olha, o homem já não está com a fulana. Olha, o fulano já não está, a fulana já não está mais com o fulano. É o porquê? Devido ao namoro. Por isso que alguém... Mas será que mesmo é devido ao namoro? É devido ao namoro. Mas então explica-nos o porquê que o namoro influencia o ser humano a ter esse tipo de atitude. Muito bem. Eu vou poder ir para um exemplo prático com que todo mundo possa nos compreender. Nos anos 70, 60, 50, 40 e assim mais abaixo, nos anos dos nossos avós, nós vemos claramente que os nossos avós, eles eram felizes. Não havia estas coisas de separação, não havia estas coisas que não, a mulher pegou as suas coisas e foi embora. Não. O porquê? Porque eles, apesar de que não tinham a palavra, mas Deus colocou-lhes a palavra em seu coração. Eram os nossos avós que procuravam em uma família alguém para casar com o nosso pai, o nosso tio e assim em diante. E as pessoas eram felizes. Não existia nada de namoro. Não existia Naquela nada. altura. Naquela altura não existia nada de Não namoro. será que o namoro vem como evolução do comportamento humano? Não. O namoro, sim. Não. O namoro vem na evolução do pecado. De modo com que Satanás possa levar a humanidade ao inferno. É desta maneira que vem o namoro. Porque a meta de Satanás, veja que 1/3 dos anos foram lançadas aqui na terra porque eles queriam ser adorados. A meta de Satanás é desviar o mundo. É ter o mundo para com ele. É ter as pessoas com ele lá no lago do inferno. Por esta razão que Satanás faz de tudo. Por esta razão que Satanás usa todas as suas artimanhas para poder levar as pessoas ao inferno. Você vê que pessoas que eram chamadas de prostitutas, hoje são chamadas de namorada. Pessoas que eram vagabundos, hoje são chamados de namorado. Mas É a legalização da prostituição. O namoro é um termo que o diabo Satanás substituiu para poder esconder a prostituição. Mas o que a gente chamou de prostituição é o que mesmo hoje chamam de namoro. Qual é o pai que está a cuidar da sua filha? Qual é o pai que está a meter a sua filha à escola, vai querer com que a sua filha, um vagabundo lhe engravida e lhe abandona ali? Você vê? Por isso que nós hoje vemos que muitas mulheres estão grávidas e estão na casa dos pais. É o porquê? Devido ao namoro. É a forma que Satanás introduziu. Mas há 80 anos atrás, 100 anos atrás, não era assim. Mas tudo outra coisa era também, bem. como é que se explica? Atualmente nós temos estado a conhecer flagelos, como por exemplo a infidelidade nos casais. A infidelidade é o resultado do namoro. Por essas pessoas terem namorado, eles criaram as suas próprias maldições. E Deus tirou-lhes a felicidade que eles deveriam ter para que, por sua vez, pudessem servir em vez de ser servida. Por exemplo, uma pessoa que estão junto há 14 meses e nunca casam, essas pessoas simplesmente estão a procurar o fracasso do seu casamento. Há pessoas que se orgulham. Eu namoro com ela há 4 anos. Eu namoro com ela há 5 anos. Isso é abominável. Isso é puramente abominável. É através do namoro, pessoas que não casaram, que o casamento é o pedido. Diante de Deus o casamento é o pedido. Pessoas que não casaram, por sua vez, a mulher já está a lavar a roupa do marido. Por sua vez, a mulher está a lavar a roupa do homem. Uma mulher com o homem já andam de mãos dadas, enquanto não são casados. Se beijam. Uns até vão além, cometem pecado de sexo. O que essa pessoa espera quando casarem? O que ele espera? Mas já agora, pastor, o pastor é um homem casado. Com certeza. É um homem casado. Conta-nos um pouco como é que foi feito. Já agora, antes de falarmos, pastor, aceita esse sumo. É um sumo de ananás. Obrigado. Ananás com hortelã, é a cortesia da casa. Já agora podemos aqui brindar. É só para molhar a garganta, certo. Refrescar. Pois é. Apóstolo Hugo Zé. Certo. Para aqueles que estão acompanhando o programa agora, vou assim vos dizer, nós estamos aqui mais num anda-pligo diferente dos outros,
porque temos aqui hoje como convidado o apóstolo Hugo Zé. É alguém que está cá em São Tomé para poder passar uma mensagem do apóstolo Cacô Filipe, do profeta Cacô Filipe, e nós tomamos o conhecimento, a equipa que tem estado a guiá-los procurou-nos, pediu a voz, e nós, usando a Pligo, demos a voz, porque sentimos que a mensagem é uma mensagem que o povo, ou seja, deve acompanhar. Por isso é que nós estamos nesse programa, um programa diferente dos outros que nós fazemos, e também para dizer que, caso uma outra religião ou alguém que tem uma mensagem divina queira passar, que vem aqui, nós damos a voz, porque essa é uma página que está aberta para o mundo, para servir as pessoas e não servir os líderes da página. Já agora podemos continuar com o nosso apóstolo Hugo Zé, que é angolano, não é? Certo. Pode falar-nos um pouco de como é que foi feito os arranjos para o seu casamento? Muito bem. Eu casei em 2013. Eu casei em 2013 com 23 anos de idade. E aí a minha esposa na altura tinha 20 anos de idade. Eu casei na mensagem do profeta Cacô Filipe. Mas antes, não é? Eu estava para casar em 2012. Estava para casar em 2012, mas que não foi possível porque na altura os pais da minha companheira, que é a minha esposa atualmente, haviam rejeitado. Okay? Eles haviam rejeitado na altura e só foi possível o casamento em 2013, quando nós, por sua vez, acreditamos nesta mensagem do profeta Cacô Filipe e casamos tudo legalmente de acordo com a palavra. E segundo Deus, segundo o livro de Gênesis capítulo 24, o casamento é o dote, o pedido. Entende, Isabel? O pedido é que havia de querer casamento. Agora, isso de casar na igreja é simplesmente uma invenção de Satanás. Não existe casar na igreja. Casamento diante de Deus é o pedido. Um homem que não fez pedido à sua mulher, este homem é um prostituto, é um ladrão. Este homem rouba, vive em prostituição, vive no pecado de sexo. Significa que quando você vive com uma mulher que você não pagou pedido diante dos seus pais, saiba que você és um ladrão, és um bandido, és um vagabundo, és um vigarista, és um malfeitor. E você vive na prostituição. E ninguém tem o direito de dormir com uma mulher que não pagou pedido. Mas qual é o pai que aceitaria a sua filha ser roubada por um ladrão? Mas como é possível? Pessoas que têm consciência, pessoas que têm a palavra em sua posse, vão poder dormir com uma mulher que não pagou o pedido. Nenhum homem tem o direito de fazer relação sexual com uma mulher que ele não pagou o pedido. Mesmo se tenham filhos, mesmo se tenham netos dele que não pagou o pedido. Assim que me ouve, a partir de hoje, esta pessoa deve parar qualquer relação sexual em nome de Jesus, de acordo com o mandato que Deus deu ao profeta Cacô Filipe. Até com que este homem procure os pais desta mulher e possa pagar o pedido. E esse pedido é pago como? Como é que se faz esse pagamento? Explica-nos aqui, apóstolo. Este pagamento vai variar de família para família, conforme vemos no livro de Gênesis, quando Abraão queria que o seu filho Isaac pudesse casar, e ele enviou um servo que é o Eliezer para poder ir pagar o dote, que é o pedido aos familiares da Rebeca, que é a esposa do Isaac. E por sua vez, o pedido o que é? Os pais do homem venham até a casa dos pais da mulher. E eles, por sua vez, vão poder dizer que o nosso filho quer o da vossa filha, ou nós queremos a vossa filha para o nosso filho. E os pais da mulher vão fazer uma carta em que vão pedir o que eles bem acharem. Um cabrito, 2 porcos, um valor monetário, o fato para o pai, para a mãe, para o tio e assim em diante. Isto é que é o pedido da filha. Sim, para a filha. Para o homem ter o direito de ter a mulher como sua esposa diante de Deus. Ok. E quanto ao homem também, qual é o benefício que ele pode ter? Sim, o benefício que o homem também tem um dote. Não, mas o benefício que o homem poderá ter é ter uma esposa. Porque a mulher
é a maior coisa que Deus deu ao homem após a salvação. Então, é uma bênção, é uma coisa grande para um homem ter uma coadjutora. Aquilo é que é o seu benefício. Mas ele que quer é o homem, segundo a palavra de Deus, quem vai pagar o dote à família da mulher. Somente os familiares do homem é quem pagam. Então, nesse caso, o homem é que deve pagar o dote. Com certeza. Bom, ok. Vamos aqui tomar, por exemplo, o homem paga o dote na família da mulher, se casam, seguindo aquelas que são as leis de Deus. E passado um tempo, o homem descobre que na sua relação a sua mulher está a lhe trair. Qual seria o comportamento que esse homem poderia ter perante a sua mulher e os familiares da mulher? Muito bem, muito boa pergunta. Agradeço a Bela. Nestes casos, o homem poderá chamar a família da mulher com a sua família para reunirem-se, para poderem ter um consenso a respeito disto. Se ambas as famílias estejam em acordo com que eles devem separar-se, neste caso, a família da mulher deve devolver o pedido. Okay. Se a família da mulher não devolver o pedido, esta mulher não pode casar. Mas a outra coisa, e se ambas famílias não concordam com a separação do casal, o homem é obrigado a viver com a mulher mesmo sabendo que ela traiu ele? Se ambas famílias não concordam, então ambas famílias vão poder chegar a um consenso com o mesmo homem no sentido de compreensão para que pode perdoar ela ou para poder perdoar ela ou ele a quem traiu por sua vez. Mas se ele por sua vez não estiver de acordo ou o lesado não estiver de acordo, tem a liberdade em poder pedir a separação. Mas atenção, uma mulher que já foi pedida uma vez e os seus familiares não devolveram o pedido à família do homem que lhe pagou o pedido, e esta mulher volta a casar novamente com outro homem, fazendo-lhe pedido, aquele homem está a viver em adultério. O homem que ela casa pela segunda vez. Pela segunda vez está a viver em adultério, porque esta mulher é uma mulher casada. E a única forma dela não estar casada é os familiares dela devolverem o pedido do primeiro marido a quem deixaram-se. Ok. Apóstolo, já agora nós estamos aqui no programa Anda Aplico. É um programa que nós fazemos assim de forma descontraída, em direto. Nós não temos aqui edição no programa. Nós sabemos que a vida sexual tem conhecido evoluções em diversas formas, que eu tenho a certeza que o pastor também já ouviu falar. Por exemplo, temos a questão de hoje a mulher, o homem chupar a vagina da mulher, a mulher fazer o mesmo com o pênis do homem. O que é que a igreja, ou seja, a igreja não, o que é que o profeta Cacô, qual é a mensagem que o profeta Cacô tem para a humanidade com relação a essas podemos assim dizer, essas novas práticas, né? Se é que são novas, porque, bom, eu estou a conhecer nos meus tempos, não sei se no passado também já havia. Muito bem. Eu gostaria de poder chamar a atenção a todos os santomenses. Retenham em tudo quanto eu vou poder aqui abordar e anotem muito bem. Segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus revelou ao profeta Cacô Filipe, um homem não pode colocar a sua boca na xuxa de uma mulher. Um homem que coloca a sua boca na xuxa de uma mulher, este homem é um pagão. Este homem é um demônio. Um homem não pode colocar a sua boca na xuxa da sua mulher, o lugar do bebê, porque a xuxa é para o bebê. Por esta razão que nós vemos que mesmo o bebê que está a amamentar na mãe, esta mulher, o bebê quando já tem 2 anos ou já está a ter dente, a mãe tende a lhe desmamar. Mas agora, como é possível um homem com dentes podres, com dentes cheio de dentes em sua boca, vai poder amamentar na xuxa da sua mulher? Diante de Deus, isto é uma coisa abominável. Diante de Deus, um homem que coloca a sua língua no sexo de uma mulher é um pagão. Uma mulher que coloca a sua boca, coloca o sexo do seu marido em sua boca, essa mulher
é pagã, é uma demônia, é uma filha do diabo Satanás. Mesmo um homem não pode fazer sexo com a sua mulher na semana mais de 3 vezes. No máximo, durante a semana, durante os 7 dias da semana, o homem só pode fazer relação sexual com a sua mulher 3 vezes no máximo. Fora disso, é pecado. E a pessoa deve confessar publicamente. Mesmo numa noite, enquanto ambos já a atingiram, não pode ocorrer segunda vez, terceira vez, quarta vez, ou quinta vez, ou sexta vez. Um homem que faz relação sexual 4, 5, 6, 7, 10, só numa noite, este homem é altamente satânico. E a força que lhe inspira em fazer todas essas, não sei como eles chamam, é uma força de demônio, é uma força satânica. Mesmo no ato sexual, um homem não pode fazer relação sexual por trás na sua mulher. Isso é completamente abominável. E a única maneira que as pessoas têm como se libertar desses espíritos é somente através da confissão pública que Deus traçou por intermédio desta geração, através do seu próprio profeta, que é o profeta Caco Filipe. Você, santomense que me escuta, preste atenção. Você vê que as pessoas em seus lares há desentendimento. Mulheres faltam respeito ao homem. Homem falta respeito na mulher. Não há compreensão. De onde vêm todas essas coisas? De onde provém o desentendimento em um lar? Estes desentendimentos provém porque os casais vivem contrariamente aos mandamentos que Deus deu para os casados no nosso tempo. Você que coloca o sexo do teu marido na tua boca, esperas com que este homem amar te respeita? Você que permites com que o teu marido te mama na xuxa, espera que amanhã ele te respeita? Você que permite a tua mulher no ato sexual, uma mulher não pode subir por cima do marido. Quer dizer, o homem não pode ficar embaixo e a mulher por cima do marido. É o homem que deve estar por cima da mulher, porque o homem é o cabeça. Um homem que permite a sua mulher lhe subir por cima no ato sexual, isto é completamente abominável e este homem é um pagão. E é normal com que amanhã a sua mulher lhe falta respeito. É normal com que amanhã não haja compreensão no seu lar. Por quê? Porque eles vivem contrariamente à palavra de Deus e não buscam pela santidade, praticando a confissão pública para que possam ter a vitória sobre o pecado, sobre estes aspectos. E a única maneira de você ter a vitória sobre o pecado, sobre esses aspectos, é somente você obter o livro do profeta Caco Filipe. É você parar de fazer essas coisas abomináveis. Um homem não pode se masturbar. Um homem não pode, no ato sexual, tirar o seu sexo e derramar o seu sêmen no chão. É um pecado. É abominável. É abominável um homem derramar o seu sêmen no chão. Mesmo o uso de preservativo é abominável. É um pecado um homem usar preservativo. É um pecado uma mulher fazer planeamento familiar, usar pílula, usar injeções, cápsula, tudo quanto o Satanás veio introduzir, tudo isso é abominável, é pecado e é isto que está por trás de todos os desentendimentos nos lares, todas as separações, o namoro e essas coisas abomináveis é que trazem maldições nos casamentos, porque as pessoas não confessam publicamente para se libertar. As pessoas ocultam e amam praticar estas coisas. Por isso que eu gostaria também de dizer a todos santomenses para pararem de usar a roupa dos fardos. Abel, a roupa dos fardos é pecado. É um pecado usar a roupa dos fardos. A roupa do fardo. É um pecado. Por quê? Porque a roupa dos fardos, elas têm espírito. Os grandes e maiores doadores do mundo são homossexuais. Quando pessoas usam roupa dos fardos, estas pessoas vão ter espíritos de Satanás, espíritos de demônios, espíritos de homossexuais. Terão práticas de homossexuais. Você vê que no mato, uma criança que nem sequer tem luz elétrica em sua casa, nem tem um telefone digital, de tanto usar a roupa dos fardos, você vê que essa criança vai ter práticas homossexuais. Querer fazer mal criado, fazer sexo ao seu amigo. O que é isso?
é consequência da roupa dos fardos. Um filho de Deus não pode usar a roupa dos fardos. Um homem pode... Por que os homens hoje em dia estão a gostar de fazer sexo por trás às suas mulheres? Colocar práticas, isso são práticas homossexuais. São os homossexuais que se aproximam, fazem sexo por trás. Agora, como um homem que tem mulher, tem filho, ama fazer sexo por trás, como é possível uma mulher ter prazer em lhe fazer sexo por trás? Isso é resultado da roupa dos fardos. Isto é consequência da roupa dos fardos. Quando uma pessoa usa a roupa dos fardos ou uma roupa já usada por uma outra pessoa, esta pessoa receberá espíritos, receberá demônios e por sua vez poderá ter práticas satânicas nos seus quartos. Serão atores de pornografias em seus quartos. Poderão inovar no sexo, segundo Satanás, pensando que está a satisfazer o seu homem. Mesmo um homem que sente prazer em fazer relações sexuais inovadas, este homem é um demônio, este homem é satânico. E uma mulher não pode permitir um homem lhe fazer sexo por trás. Como uma mulher vai permitir o seu homem lhe desrespeitar? Fazer sexo por trás como se ela fosse uma cadela. Não é possível. Por isso que eu convido a todos os santomenses, parem de usar a roupa dos fardos. É um pecado usar a roupa dos fardos. O uso da roupa dos fardos tem muita consequência. Muita consequência. Você verá que os vossos filhos vão ter comportamentos brutais. Você verá que a doença vai poder estar em sua casa. Você verá que você vai ter comportamento que a pessoa pode até não beber e usar roupa de tanto usar roupa de alguém que bebe álcool. Ele depois também vai começar também a ter gosto do álcool. É o porquê. É transferência dos espíritos. Por isso que, segundo a revelação que Deus deu ao profeta Caco Filipe, o uso da roupa dos fardos é um pecado. Muito bem. Já agora o nosso apóstolo Hugo Zé da Costa, também aproveitamos para poder perguntar. Estávamos aqui a falar sobre a sociedade santomense. O apóstolo esteve em algumas comunidades. Como é que o apóstolo viu o flagelo do consumo do álcool? É tremendo. É tremendo. E eu vejo que aqui as mulheres até consomem mais álcool do que os próprios homens. É que por esta razão eu estou andando de bairro em bairro, casa em casa, distribuindo esta oração. A oração do profeta Caco Filipe. Através desta oração, milhares de pessoas no mundo inteiro foram libertas. Milhares de pessoas no mundo inteiro. Pessoas que eram viciadas no álcool. Só ao lerem, quer dizer, a simples leitura deste folheto foram completamente libertos. É o desafio a todos os santomenses. Não importa qual seja o seu problema, o seu vício. Receba esta oração. Aí tem os contactos. Você pode contactar. Nós viremos em sua casa. Levá-lo. De modo com que a graça de Deus repousa sobre este povo. Porque o consumo de álcool aqui é tremendo, Abel. É tremendo. E eu pude ver que as mulheres consomem mais álcool do que os homens. O que é isso? É consequência da roupa dos fardos. Significa que aqui muitos doadores alcoólatras têm doado roupa para este país. E de tanto a população usar, então a população está a tornar-se alcoólatra. Nesse caso, a população está a ser possuída? Está a ser possuída pelos demônios. Pelas doações de roupas que têm recebido do nosso exterior. Nós também, é do nosso conhecimento que, ao nível da África, não só São Tomé e Príncipe, como também Angola, havia um estudo que houve em Angola sobre o consumo de álcool, uma taxa bastante elevada. Sim, é a consequência da roupa dos fardos. Por isso que os países de África é a lixeira do homem branco. Você vê? A lixeira do homem branco é a África em si. Os brancos dão aquilo que eles já não mais precisam. E a população recebe sem saber a consequência que aquilo poderá trazer. Por isso que você vê o comportamento, a mentalidade das pessoas, a atitude. É a roupa dos fardos que transferem todos os espíritos como nós hoje temos visto. Anteriormente víamos homossexuais em outros lugares, mas em África, em nossos países, os nossos irmãos
também agora são homossexuais. Você vê? E até em Angola, que outrora isso era algo abominável, hoje a homossexualidade é algo que foi despenalizado pelo governo em 2017. Homossexuais também já reclamam o direito de liberdade de expressão. Já reclamam a liberdade do seu gênero. Você vê? Tudo isto é a consequência da roupa dos fardos. Por isso, meus caros santomenses, eu convido-vos humildemente a pararem de usar a roupa dos fardos. Porque o nível do álcool em África, São Tomé, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e outros países é tremendo e assustador. E o que mais me assustou foi em ver que aqui as mulheres consomem mais que os homens. Eu acabei de ver mais mulheres do que homens. Significa que quando elas às vezes venham a roupa dos fardos, ou um seu familiar lhe enviou a roupa da Europa ou de Portugal, fica toda feliz. Sem saber a consequência que aquilo pode vir. Mas também temos uma outra questão também, pastor, que nós podemos tomar a questão do consumo do álcool. A África, por exemplo, nós temos as nossas mamães, as mulheres africanas, elas trabalham, mas na sua maioria o trabalho dela é trabalho doméstico. E essas mesmas mulheres é onde está centralizado o maior problema da família. A mãe, a mulher, é que absorve o maior problema da família. O pai, do pouco que ele consegue que ele ganha, ele vem, para além de gastar na rua, dá à mãe aquela parte pequena que ele tem, e cabe à mãe agora fazer gestão disso tudo. Não será que por ela ser alguém que é muito pressionada, sobretudo com os problemas da família, ela refugia-se no álcool como forma de esconder outra parte do seu problema? Não, não é isto. Porque se fosse isto, então, em toda parte do mundo, sendo que uma mulher é o que acabaste aqui de realçar, seria desta maneira. Isto é mesmo consequência da roupa dos fardos. As pessoas não devem usar a roupa dos fardos. As pessoas não devem olhar pelas suas condições financeiras. As pessoas devem olhar pela sua espiritualidade, pela condição da sua espiritualidade, da sua vida. De modo com que não tenhamos uma sociedade em que hoje estamos tendo aqui em África. E tudo isso é consequência realmente da roupa dos fardos. Deus revelou, Deus mostrou ao seu profeta, que é o profeta Caco Filipe, que é um perigo extraordinário o uso da roupa dos fardos. E amanhã não digam que não foram avisados. Mesmo a calça. Uma mulher não pode usar calça. Não pode ou não deve? Não pode. Não existe calça de mulher. Isso é invenção de Satanás. A calça é do homem. Assim como não existe vestido de homem, saia de homem, é da mesma maneira que não existe calça de mulher. E você vê que a revelação diz que a partir do momento que as mulheres começaram a usar calça, que os homossexuais começaram a nascer. Quando uma mulher usa calça, homossexuais vão começar a nascer naquele país. O uso da roupa de calças em uma mulher faz com que os homossexuais nascem. Porque quando uma mulher usa calça, ela quer ser como homem. Ela quer posicionar-se como homem. Não digo no direito, mas no gênero. Refiro-me quando digo que ela quer posicionar-se como homem, é no gênero. Ela quer ser masculina. O pastor é contra a questão da igualdade entre não estou me referindo na igualdade, mas no gênero estou me referindo masculino e feminino. Exato. Quer dizer, o homem, assim como no ato sexual, é o homem quem sobe por cima da mulher por ser o cabeça. O homem usa a calça, a mulher usa o vestido e a saia. Agora, quando uma mulher usa a calça, ela está se posicionando como homem. E homossexuais vão nascer devido ao uso de calças. Okay. Quer dizer, quanto mais as mulheres usarem calças, mais tendência tem para aquela nação ter homossexuais. Ter homossexuais em grande número. Quer dizer que isso pode estar a provocar tendência, não é? Muito bem. Tendência. Isto traz o surgimento dos homossexuais no mundo quando as mulheres usam calça. Por isso, se uma mulher não é a favor dos homossexuais, não é a favor das lésbicas, transexuais e assim por diante, ela deve parar de usar calça. Porque ela usando calça,
está a fazer com que os homossexuais nasçam, com que os homossexuais invadam o mundo. E depois você vai ser obrigado a chamar papá a um homem, mamá a um homem. Você vê? Vai chamar papá a uma mulher. Vai chamar mamã a um homem. Você vê? É a consequência também do uso de calças no lado feminino. Ok. Caríssimos irmãos, eu estou cá do outro lado, como vocês podem ver. Eu estou cá. Hoje é a segunda vez que eu me encontro com o apóstolo Hugo Zé. Aliás, alguém que me apresentou e pediu que desse aqui através do Zanda Pligo a voz. Também fui já pesquisar no seu canal no YouTube, no Facebook, as mensagens do apóstolo Hugo Zé, que são as mensagens do profeta Cacó Felipe. São mensagens que têm trazido muita, mas muita controvérsia, têm trazido muita polêmica, mesmo ao nível da Angola. Ele tem estado a ser convidado por vários programas televisivos. Vocês podem ir pesquisar no YouTube. O nome do canal? Apóstolo Hugo Zé da Costa. Apóstolo Hugo Zé da Costa. Vocês poderão ver lá os vídeos e poderão também ver já como o comportamento do apóstolo é mesmo fora daqui da tela do Zanda Pligo. A forma dele de falar é a forma constante. Ele sempre nas suas apresentações, nos debates, ele demonstra, fala assim com esse tom. É a sua forma de exprimir. Eu, Abel Bom Jesus, tenho as minhas crenças, mas respeito as crenças também dos outros, porque nós não podemos opor a ideia do outro. Damos oportunidade de cada um falar daquilo que pensa, daquilo que ele acredita, porque, como já falei aqui, a salvação é individual, mas como pastor, ou seja, como o apóstolo próprio disse, que existe um profeta, como no passado houve, hoje o profeta é o profeta Cacó Felipe, que vem aqui com uma outra mensagem, que é a continuidade da mensagem anterior que está na Bíblia. Isso quer dizer que aquilo que ele está a referir não está na Bíblia, pois não? Certo. Essa é a mensagem que o pastor Cacó Felipe está a deixar. Certo, que é a mensagem de Deus para ele e ele transmitir para a humanidade. Com certeza, com certeza. Ok, muito bem. Gente, é lógico que nós temos que ter paciência, nós temos que saber conduzir esse diálogo, porque aqui, mesmo as pessoas que estão a nos acompanhar, tem muita gente que respeita as religiões, temos que respeitar a religião de cada um. Se vier aqui um católico, um adventista, ou um tocoísta, o que fosse, nós também vamos dar a voz, vai aqui passar a sua mensagem. Cabe cada um de nós agora, podemos fazer o quê? E investigar. Porque nós não somos obrigados só a ouvir e acreditar. Nós também temos que investigar, temos que procurar conhecer a fonte da mensagem, conhecer a veracidade e, sobretudo, fazer a nossa própria análise antes de nós ficarmos aqui a criticar, porque nós já conhecemos, segundo a história, que no passado, quando o homem que construiu a arca, né? Certo, o Noé, disse que iria haver o dilúvio, ninguém acreditou. Então, gente, há sempre uma possibilidade de nós podermos dar, como vocês estão aqui agora, dar a oportunidade de estar cá a participar no programa, a ouvir aquilo que o nosso apóstolo está a falar, nunca é demais. Cabe agora a cada um de vocês que estão a nos acompanhar fazer a vossa análise e dizer já que ficou aqui explícito que as palavras que ele está a proferir não são palavras que estão na Bíblia, pois não? São certo. As palavras que foram a mensagem que é a revelação de Jesus Cristo para os nossos dias. Nunca Deus enviou um homem para vir repetir o que os outros profetas disseram. Quando Moisés veio, Moisés não pregou o que Abraão antes dele disse, mas Moisés pregou o que Deus queria dizer ao povo naquele momento. Quando Isaías veio, Isaías não pregou o que Samuel disse, mas Isaías pregou o que Deus lhe revelou nos seus dias, no seu tempo. Cada profeta na Bíblia. Por isso que nós temos o livro de Samuel, Isaías, Jeremias, Abacuque, Naum, Malaquias, Sofonias, Ageu, Paulo e assim diante. E cada um destes livros não são repetições
ou explicações dos livros dos profetas antes dele, mas são a revelação de Jesus Cristo para os seus dias. Nunca Deus enviou um profeta para vir apregoar a história. Você vê que, Abel, eu lamento muito, lamento imenso em ver as pessoas acreditando na história para poder ser salvo. Abel, se te perguntarem no julgamento diante de Deus, Senhora Abel, bom Jesus, por que quando Noé estava a pregar, não entraste na arca de Noé? Qual será a tua resposta? Eu não estive lá. Você vê? Se perguntarem, Senhor Abel, bom Jesus, quando Jesus foi crucificado, estavas ao lado daqueles que lhe crucificaram? Ou estavas ao lado daqueles que não lhe crucificaram? O que dirás? Não estavas lá. Já agora... Você vê? Deixa-me só eu terminar e ser rápido. Você vê? Quer dizer, as pessoas se lhes questionarem o comportamento que tiveram diante de cada profeta da Bíblia, as pessoas dirão que não estavam lá. Então, se você não estava lá, como serás julgado ou como serás salvo pela sua história? Pelo que ele pregou em seu tempo. Não é possível. Mas no seu tempo, o Deus que é vivo, o mesmo Deus de Isaías, de Abraão, de Samuel, de Davi, assim em diante, enviará também uma prova para o seu tempo. Isto é, enviará também um profeta. E você terás que crer ou rejeitar este profeta. Será que você vai vir e rejeitar conforme os fariseus fizeram diante de Jesus? Será que você vai vir e rejeitar conforme o povo fez diante de Isaías? O profeta vivo é a prova do seu tempo. E hoje, o profeta vivo, o profeta que Deus nos enviou, chama-se Caco Filipe. Ele é a prova para todos os vivos hoje. Será que vocês vão vir lhe rejeitar? Será que vocês vão vir lhe chamar de herético? Todos os verdadeiros profetas, enquanto pregavam, eles eram heréticos. O que eles diziam era heresia. Por isso que os fariseus diziam a Jesus, mas Moisés nos disse isso. Mas Jesus disse-lhes, Moisés vos disse isso, mas eu vos digo isso. Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus dizia, aquilo era heresia. Mas se tornou a palavra após a sua morte. É assim hoje. O que Caco Filipe prega, as pessoas vejam como heresia. Mas é a verdadeira palavra de Deus. As pessoas vejam de heresia porque ele está vivo. Todo homem, quando está vivo e é enviado por Deus, ele é rejeitado. Ele é combatido. Porque as pessoas não são sábios o suficiente para não cometer os mesmos erros que os seus antepassados cometeram. Em Mateus capítulo 23, versículo 30 a 33, os fariseus disseram a Jesus, se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. Mas Jesus disse-lhes, hipócritas, raças de víboras, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Por que Jesus disse-lhes isso? Era porque eles rejeitavam Jesus, mas diziam que se estivessem nos dias dos seus pais, não cometeriam o mesmo erro que os seus pais cometeram enquanto eles estavam a cometer diante de Jesus. Assim também é para vocês. Vocês que dizem que creem em Jesus, creem em Moisés, em Abraão, em Samuel, em Davi, em Isaac. Vocês sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. Porque vocês estão a rejeitar o profeta do seu tempo, que é o profeta Caco Filipe. Qual é a prova? Se você estivesse no tempo de Noé, irás crer em Noé e irás entrar na arca. A prova é que hoje você crerá em Caco Filipe. Qual é a prova? Se você estivesse no tempo de Jesus, irás crer em Jesus. A prova é que hoje você crerás em Caco Filipe. Mas se você rejeita Caco Filipe, é a prova se você estivesse no tempo de Isaías, de Jeremias, de Jesus, você também irás lhes rejeitar. Pois é. Já agora, apóstolo, nós estávamos a falar sobre a forma que o apóstolo conheceu a sua esposa. E nós desviamos do raciocínio na altura por causa de uma pergunta que eu acabei fazendo e nós não concluímos aquela parte para podermos tentar explicar aos nossos seguidores como é que o apóstolo conheceu a sua esposa. Muito bem. Eu conheci a minha esposa em 2000 e no final de 2011, quando eles chegaram em Angola, antes de eu acreditar no profeta Caco Filipe. E quando eu pude conhecê-la, depois em 2012, fomos então com os meus pais em casa dos seus pais para poderem nos conceder o direito de nós podermos casar. Mas infelizmente naquela altura lá não foi possível. Isso foi possível em 2013,
nós casarmos. E Mas hoje, durante esse período vocês estavam separados? Ou... não, nós nunca vivemos juntos, nunca estivemos juntos. Nunca cometemos pecados de sexo. Eu casei castro e ela casou virgem. Eu nunca conheci nenhuma mulher. Em toda a minha vida eu nunca me masturbei. Eu nunca fumei. Eu nunca bebi bebidas alcoólicas. Eu nunca corri por trás de mulheres. Ninguém vai me acusar que eu namorei com ela. Ninguém vai me acusar que eu fiz relação sexual com ela. Eu nunca conheci estas coisas pela graça do Deus vivo, o Deus soberano, o Deus supremo, que enviou o profeta Caco Filipe para a salvação de todos os excluídos hoje. Eu nunca havia conhecido uma mulher. Eu casei castro, sem nunca conhecer uma mulher em toda a minha vida. E a minha mulher casou virgem, sem nunca conhecer nenhuma mulher em toda a sua vida. Eu casei com 23 anos, em 2013. Ela casou com 20 anos. Okay. E hoje nós temos duas crianças. O primeiro fará 8 anos neste mês. E a caçula completou 4 anos de idade. Muito bem. E como é que tem sido a vossa relação? Tem sido uma coisa maravilhosa, tem sido uma bênção, porque nós, os discípulos do profeta Caco Filipe, nós temos a confissão pública. Okay. Por exemplo, se a mulher cometer um erro em casa, ela vai confessar publicamente, diante de todo mundo. E é isto que dá vitória sobre o pecado a qualquer filho de Deus. Quer dizer, se alguém não pratica a confissão pública, esta pessoa não tem como ter a vitória sobre o pecado. Um casal que não pratica a confissão pública não tem como conhecer a santidade. Não tem como ter a vitória sobre o pecado. Porque é somente praticando a confissão pública que a pessoa terá vitória sobre Satanás, que é o nosso inimigo, que tende a desviar a humanidade para o inferno. Agora, é uma pergunta que me tem martelado aqui. E também é algo que me deixa curioso. Apóstolo Hugo Zé, a mensagem que o apóstolo passa é a mensagem que o pastor, ou seja, o profeta Caco Filipe diz receber de Jesus. Da parte de Deus, certo. Da parte de Deus. Sim. Bom, o profeta Caco Filipe é um homem. Certo. E o apóstolo está ciente de que nós, os homens, somos susceptíveis de sofrermos, não seria sofrermos alterações de pensamentos, alterações de comportamento, e um conjunto de coisas. Acredito que o pastor possa estar, eu não estou encontrando agora a palavra certa, mas será que essa mensagem que é enviada para o profeta Caco Filipe não está a ser deturpada? Não. Deturpada de que maneira? Bom, porque, por exemplo, eu estou cá agora, o apóstolo me passa uma mensagem para eu passar para a humanidade, para o povo de São Tomé. E eu chego lá com essa mensagem, posso pegar nessa mensagem e transformá-la. Não passar própria essa mensagem que o apóstolo queria que eu passasse. Sim. Tirar proveito disso. Ok, não, porque a mensagem do profeta Caco Filipe está disponível gratuitamente para todo mundo. Mesmo qualquer um que estiver interessado em poder receber o livro do profeta Caco Filipe, as suas brochuras, nós fizemos a entrega gratuitamente e ao domicílio. A pessoa simplesmente precisa entrar em contato conosco através da nossa página ou através dos terminais telefônicos, e nós, por sua vez, vamos levar os livros. Ou então também a pessoa pode instalar o mesmo livro no seu telemóvel. Conforme eu já disse no princípio, vai na Play Store ou na App Store, escreve Caco Filipe. Caco com capa, K-A-C-O-U, K-A-C-O-U. Escreve Caco, vai vir já Caco Filipe, instalar o seu livro. Tem mais de 100 pregações escritas, mais de 100 pregações em áudios, tudo gratuitamente. As pessoas têm a oportunidade de poderem confirmar de tudo quanto eles estão a ouvir através do livro do profeta Caco Filipe. Porque tudo quanto nós pregamos, tudo quanto eu explico, é o que Deus revelou por intermédio do seu próprio profeta. Ok, então certo. Nesse caso, o apóstolo acredita na palavra que Deus, o Senhor Jesus Cristo, revelou ao profeta Caco Filipe. Porque isto foi de geração em geração. Sempre houve um profeta que é o embaixador de Deus, que
que reportou aos homens o que Deus deu-lhe para poder apregoar. E por sua vez, esse embaixador, este mensageiro, teve auxiliares que lhe auxiliavam a poder explicar ao povo o que Deus queria dizer, o que Deus disse, e assim em diante. Ok. Bom, estamos já a aproximar da reta final do nosso programa. Certo. Mas ainda assim aqui algumas perguntas que os nossos seguidores estão a deixar. Aliás, os nossos seguidores são seguidores participativos. Não dá para poder fazer aqui todas as perguntas, mas algumas estão a dar para a gente poder tirar e fazer, perguntar ao nosso apóstolo. Apóstolo, vocês têm despesas através das vossas deslocações. Sim. Nesse momento, o Cacó Felipe tem-te como um dos discípulos. Certo. Quantos discípulos ele tem, sabe? Não. Para além dos seguidores, Sim, não. Discípulos. Não, sim, os discípulos e seguidores é a mesma coisa. Ok. Sim. Não temos um número assim estimado, não é? Mas temos irmãos discípulos em toda a parte do mundo, não é? Em cada canto do mundo tem discípulos do profeta Cacó Felipe. É isto. Ok. E essas viagens, as despesas, o apóstolo trabalha? Eu sou simplesmente um missionário, ok? Ok. Eu dedico-me na expansão desta gloriosa mensagem. Ok, bom, Certo. no meu ponto de vista, Certo. não é simplesmente, porque o missionário também trabalha. Está a trabalhar o quê? Está a trabalhar divulgando a mensagem, Certo. cujo tem dito a mensagem divina. E já agora, como é que o apóstolo é pago? Ou seja, consegue tirar dali, nesse caso, dinheiros, né? Para poder pagar a sua viagem, para ter, alimentar a sua família. Sim, normalmente isso são algo voluntário. Por exemplo, para mim poder vir aqui em Santo Tomé, alguém pagou o bilhete. Ok. Está a compreender? Ok. Para mim poder me deslocar aqui em Santo Tomé, pessoas aqui se disponibilizaram. Ok. A viatura que eu estou andando aqui com ele em Santo Tomé, alguém disponibilizou voluntariamente. Muito bem. Então isso são questões voluntárias. Ok. Ok? Porque mesmo um pastor que diz, olha, chegou um momento de dar oferta, chegou um momento de dar dízimo, olha, dá isso para Deus te abençoar, faz aquilo para Deus te abençoar. Quem na Bíblia fez isso? Você vê? Ok. Todos esses são burladores, são mentirosos. Por isso que nós vemos que na igreja o pastor é rico, tem carros, tem casas, enquanto na mesma igreja os fiéis passam fome. Na mensagem que o profeta Cacó Felipe prega, é um pecado para o pastor o fiel dormir à fome. Todos os seguidores do profeta Cacó Felipe não podem dormir à fome. O pastor deve conhecer cada fiel. Se acontecer que um fiel dorme à fome, este pastor vai confessar publicamente diante de todos os irmãos de todas as irmãs. Porque é de obrigação, assim conforme em um curral de animais, tem aí alguém que pasta esses animais. Com certeza que um homem que é pastor de animais não vai deixar os seus animais dormirem à fome. É de sua obrigação em abrir o pasto, né? Se assim puder dizer, para os animais poderem sair, para irem comer. É de sua obrigação de poder colocar a alimentação ao curral, para que os animais possam comer. Assim é com um verdadeiro pastor. Todos esses pastores das igrejas que são os fiéis, dormem à fome, fiel não tem isto, fiel estão a expulsar de casa porque não tem dinheiro para pagar renda. Esses não são pastores, são burladores, são bandidos, são gatunos, são cadiapemba, conforme se diz em uma língua nacional de lá em Luanda. Cadiapemba, que também significa demônio, Satanás. Porque um pastor deve conhecer cada fiel pessoalmente. E um fiel não pode dormir à fome. Se um fiel dorme à fome, é um pecado imputado para o pastor. E o pastor deve confessar publicamente diante de todos e todas. Muito bem. Então quer dizer que na vossa congregação, posso assim dizer, né?
não é Na igreja. mensagem do profeta Caco Filipe, se não Na é mensagem igreja. do profeta Caco Filipe. vocês não cobram dízimo, os seguidores é que dão aquilo que eles quiserem dar, não é isso? Sim, o dízimo não é cobrado. A pessoa paga por voluntariedade. Agora, em relação aos fiéis, os fiéis não têm o direito, nós não pedimos contribuições, ok? O único direito que um fiel tem de fazer é o dízimo e as ofertas. Mas isso é entre ele e Deus, segundo Deus revelou ao profeta Caco Filipe. E não pode haver um momento de pagar a oferta. Não pode haver um momento de pagar dízimo. E não pode haver, conforme nós vemos na igreja, sexto a passar. Irmão, momento de dar oferta. Momento de dar... Isso não pode existir. Isso é burla. Isso é você obrigar a pessoa a fazer. Isso deve ser entre a pessoa e Deus. Simplesmente. Ok, muito bem. Bom, apóstolo, já que o senhor está cá em São Tomé, ainda vai estar cá mais alguns dias, quer deixar alguma mensagem para o povo santomense, tendo em conta que nós, independentemente do flagelo que tem estado a assolar o mundo, desde o Covid-19, a guerra na Ucrânia. Bom, essa questão da guerra na Ucrânia, eu não costumo falar muito sobre isso, nem comentar, porque ao nível da África existem muitos países com problemas seríssimos, mas que não atrai a atenção dos orientais, nem do mundo, que só fica o problema do africano. E só os africanos é que ficam aqui a tentar resolver entre eles. Mas já agora que o senhor está cá em São Tomé, nós sabemos que temos problemas sociais que envolvem a família, que essa questão do divórcio, pais que fazem filhos não assumem, mãe que para e abandona os filhos, os políticos que não cuidam do seu povo. Qual é a mensagem que o pastor, ou seja, o apóstolo tem para poder deixar aqui? Quem sabe a sua mensagem pode acalmar ou posso assim dizer, pode iluminar o coração dessa gente que tem estado a maltratar o seu semelhante e, sobretudo, o povo que muitas das vezes lhe ama. Muito obrigado, Abel. Muito obrigado por me conceder a oportunidade de estar aqui ao seu canal, e muito obrigado a todo o povo santomense que tirou do seu pouco tempo para poder acompanhar esta live como a solução de tudo quanto assola o mundo, como a solução de tudo quanto assola a nossa sociedade e assim diante, os governantes e assim por diante, como solução que eu trago para esta terra como enviado do profeta Caco Filipe para trazer a salvação para este lugar. A solução é mesmo as pessoas obterem o livro do profeta Caco Filipe. As pessoas só têm como mudar de vida. As pessoas só têm como ter uma vida reta, não haver esses divórcios, o problema social que ocorre. Se as pessoas, pelo menos, ainda que rejeitam o profeta Caco Filipe, procurarem ler o seu livro. Pelo menos as pessoas façam isso por amor à sua pátria, por amor aos seus irmãos, por amor a Deus, por amor a si mesmo. Nós temos diferentes brochuras, todas as brochuras são gratuitas. Eu estou aqui próximo, estou aqui mesmo, não conheço bem, mas contudo vocês podem ligar, ok? Podem ligar ou escrever-me na minha página do Facebook. Se quiserem o livro do profeta Caco Filipe físico, escrevam-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Zé da Costa. Apóstolo Hugo Zé da Costa. Vai no Facebook, escreve Apóstolo Hugo Zé da Costa. Deixa-me uma mensagem, o teu endereço, onde desejas receber o livro, se é em algum lugar público, se é em sua casa, se é no seu lugar de serviço. O livro é gratuito. O livro é gratuito e a entrega é gratuita. Tudo é gratuito. Tudo é inteiramente gratuito. Tudo que se vende que tem a ver com Deus é comércio. Conforme nós vamos dizer, a vender azeite, água ungida, vassoura ungida, lapiseira ungida, vencer isso, uniforme, tudo isso é de Satanás. Mas o que vem de Deus é gratuito. Por isso que aqui no livro estamos escrito gratuito. Conforme cada um pode ver. Gratuito. Quer dizer, as brochuras do profeta Caco Filipe é gratuita. Você pode obter, conforme já expliquei, no seu telemóvel e na Play Store ou na App Store para pesquisar por Caco Filipe. Instala o seu livro. Ou então, se quiseres ler, porque muitas vezes não gostam de ler livros digitais, ok? Quer o físico? Entre em contato conosco. Liga para o 990
990 71 39. 990 71 39. 990 71 39. Este é a Unitel. Este é a Unitel. Agora, para o CST, vocês podem, por sua vez, ligar para o 992 19 72. 992 19 72. 992 19 72. Você pode enviar uma mensagem com seu endereço, onde deseja com que nós possamos ir lá levar as brochuras do profeta Caco Filipe. Ou então, se não tiver saldo para ligar ou mensagem para poder enviar no normal, tem somente saldo de dados, escreva-me na minha página do Facebook, é mais fácil. Apóstolo Hugo Zé da Costa. Deixa minha mensagem com seu endereço onde desejas receber e, por sua vez, você poderás obter o livro do profeta Caco Filipe. Se também queira me convidar para poder ir explicar esta mensagem à tua comunidade, aos teus familiares, ou então que queiras que eu vou pregar em sua igreja, ou queiras um debate comigo, através de, seja aqui do canal do nosso amado Anda Pligo, o canal Anda Pligo daqui do amado Abel. Ele é uma boa pessoa. Tenha bondade, ok? Tenha a bondade e eu estou disponível para tudo. Mais uma vez, agradeço o canal Anda Pligo e em particular ao Senhor Abel Bom Jesus. Já agora, o apóstolo, vocês fazem sessões de oração? Sim, nós também oramos para quem, mas nós não propagamos isso. Okay, mas pode fazer uma oração aqui agora? Oração? Sim, sim. Para que fim? Bom, oração para quê? Para todos aqueles enfermos. Okay. Nós sabemos que aqui em São Tomé e no mundo todo existem pessoas com enfermidade, com problemas familiares. Pode fazer uma oração com que certeza. Abrange algo que venha a confortar mais a humanidade. Com certeza, com certeza. Você que tem a fé, você que acredita, você que vês que tudo quanto eu pude aqui dizer é verdade, mas embora você ainda tenha alguma dúvida, estás em uma condição, não consegues largar um vício, não consegues largar o álcool, o cigarro, não consegues largar a pornografia, não consegues largar a prostituição, qualquer problema, você que sonha a fazer relação sexual, você que sonha a namorar, a beijar, não importa qual é a enfermidade que você tenha, o espírito que você tenha, eu convido na mesma posição que você se encontra, se estás sentado, se estás em pé, se estás ajoelhado, não importa como você esteja, eu convido-te para poder inclinar simplesmente a cabeça e eu vou orar para que a graça do Deus que enviou o profeta Caco Filipe possa operar em sua vida e que todos os santomenses reconheçam que o Deus vivo é realmente o Deus que enviou o profeta Caco Filipe. Senhor Jesus Cristo, anjo de 24 de abril de 1993, em virtude do mandato e da graça que o Senhor concedeu-me nessa mensagem, oro para todos os santomenses e não só que neste momento estão a poder acompanhar-me, que a sua graça a favor possa estar com eles, que o Senhor possa poder curar-lhes, que o Senhor possa poder libertá-los. No meio disso, eles saberão que é porque tu enviaste o profeta Caco Filipe que isso ocorreu em sua vida. Todo aquele que se encontra no vício do álcool, todo aquele que se encontra no vício do cigarro, todo aquele que se encontra enfermo, todo aquele que se encontra com qualquer problema, todo aquele que se encontra em uma condição em que os médicos não conseguiram solucionar e que acredita nesta palavra aqui pregada neste canal, eu te entrego em suas mãos, Senhor, que o Senhor possa libertar cada um, que o Senhor possa curar cada um. Receba a sua cura, receba a sua libertação.
Oh Senhor Jesus Cristo, anjo e o Cordeiro de 24 de abril de 1993, que a sua graça a favor possa operar na vida de todos aqueles que creem pela fé, que a sua graça possa se manifestar naquele que me escuta, que ele neste momento receba a sua cura, receba a sua libertação, não importa o vício, não importa a doença, não importa a situação, eu o entrego em suas mãos com que a solução e a cura, a graça e a luz possa resplandecer na vida de todo aquele que acredita e crê de todo o coração. Receba a sua cura, receba a sua libertação. Oh Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor fez por nós. Agradeço ao Senhor pelas suas bênçãos, pelas suas curas, pelas suas libertações. E eu creio que o Senhor pode assim fazer em confirmação da sua palavra. Amém. Amém. Obrigado aqui ao nosso apóstolo Hugo Zé da Costa, é o nosso irmão aqui do país vizinho, Angola. Está cá em São Tomé, na missão, para passar mensagem para as pessoas que queiram, né? Queiram acreditar ou que dêem uma oportunidade para poderem ler o livro do apóstolo Cacô Filipe. E nós, usando a Plico, fazemos aquela que é a nossa parte, que é dar a voz a todos quem, a toda a sociedade civil, que nós sentimos que não tem a voz, às religiões, a todas as pessoas que dirigirem a nós a procura de uma oportunidade para poder passar a sua mensagem na nossa página Andaplico, que é a página do povo, que é a página onde hoje nós podemos assim dizer que já não pertence ao Abel e Pindó, pertence a todos de São Tomé e Príncipe, e então nós estamos abertos para qualquer religião, para qualquer indivíduo que queira vir aqui, desde que não seja de denominação política. Partidos políticos, as nossas páginas não estão abertas para partidos políticos. Nós estamos abertos para a sociedade civil, para o povo, tendo em conta que o poder político já tem outra forma de passar sua mensagem, que é na televisão pública e outros lugares que o nosso povo não tem acesso. Gente, nós respeitamos a ideologia, a ideia e a fé de cada um. Hoje o pastor, ou seja, o apóstolo está conosco, ele veio aqui passar a mensagem, nós respeitamos aquilo que ele disse, inclusive quem somos nós para poder dizer que ele está a falar a verdade ou a mentira. Cabe cada um agora investigar nos livros e em outros lugares mais onde cada um conseguir investigar para poder tirar uma melhor resposta para tudo aquilo que acabamos de ouvir aqui da parte do nosso apóstolo Hugo Zé. Caríssimos irmãos, nós vamos continuar aqui do outro lado, não no programa, mas sim na nossa vida cotidiana, porque cada um de nós fazendo a sua parte, só assim poderemos conhecer um São Tomé e Príncipe melhor. Dizer-vos que a cada dia que passa, novos desafios para nós, usando a Plico, sobretudo numa sociedade onde nós não compreendemos, por mais que tentemos compreender, nós não compreendemos a nossa população, o que é que a população quer de verdade. É uma população que sofre, mas sofre calada, e nós sabemos que todo mundo que sofre deve procurar uma forma de poder falar do seu sofrimento, de lutar para poder conseguir vida ou conhecer dias melhores. Mas, infelizmente, nós, os santomenses, estamos condenados aqui a ser dependentes daqueles que têm já ao longo dos anos colonializado a nossa mente, sobretudo colocar o povo com fome para depois aparecer com uma miaria e o povo ser obrigado a colocar o joelho no chão. Mas enfim, temos aqui também o João Tomás, que quer um debate com o nosso apóstolo. O João Tomás pode contactar o nosso apóstolo Hugo Zé da Costa através do Facebook ou do seu YouTube, mas ainda assim, se o senhor João Tomás está em São Tomé, que nos contacte, podemos fazer um programa em conjunto. Aqui sim, poderia ser um debate, mas se estiver fora, convém tentar contactá-lo através
das suas redes sociais. Caso esteja cá em São Tomé, pode me procurar, que eu depois procuro também o apóstolo Hugo Zé. Vocês podem aqui debater para o nosso público, para que eles possam ouvir de duas partes. Da questão religiosa eu não entendo muito bem, sou leigo nisso, não entendo muito bem essas questões religiosas, mas eu acredito que o senhor João Tomás quer um debate, certamente ele é alguém que tem mais conhecimento nessas questões. Bom, irmãos, a continuação de uma excelente tarde para vocês todos. Nós aqui, usando a Pligo, agradecemos a vossa total disponibilidade em estar conosco aqui neste programa e dizer-vos uma vez mais que vamos continuar aqui desse lado. Embora vocês não nos veem sempre, mas nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Eu estou na agricultura, o Pindó está na culinária, hoje também no mundo da música. E então, o nosso muito obrigado por vocês terem nos tornado a pessoa que nós somos hoje. Nós não somos ninguém sem vocês. Nós somos o fruto daquilo que vocês querem que nós sejamos. Então, o Abel e Pindó estão cá para responder aquilo que são as necessidades do povo de São Tomé e Príncipe e não só. Um bem-aja, que Deus proteja São Tomé e Príncipe e a nós todos que estamos cá e também para aqueles que são os filhos de São Tomé que estão fora. Gente, desu mansino, ni page que sossego, andes mesmo não cafla sempre, dizenison culação ni boca. Punda kwa kusamundu, akasame pligo de vere. E é uma chatice.